Eu sei, criatura, que você é como eu. E dá uma preguiça fazer uma fritura às vezes, faz bagunça, faz sujeira e ainda o resultado final não vai ficar legal? Já que é pra fazer, vamos fazer direito. Bora aprender a fazer a verdadeira batata frita, aquela igual a do MC? Vem comigo. Eu já cortei a minha batata em batata palito, né, que é esse formato mais tradicional que a gente encontra, e eu tô utilizando a batata Asterix. A batata Asterix ela é naturalmente mais sequinha. Você encontra ela com o nome batata Asterix ou às vezes até já como batata para fritura. A água já está fervendo, porque sim, antes de fritar a gente tem que cozinhar a batata. Esse é o primeiro segredo da batata frita perfeita. Só que aqui no livro de receitas eu te ensino a técnica, mas eu também te mostro algo diferente, algo a mais. Eu aprendi essa receita nos restaurantes que eu trabalhei e a gente vai fazer uma batata frita um pouquinho diferente. Ela é quase como um picles de batata, ela vai ter um toque de acidez que ninguém espera e aí a gente vai colocar também um pouquinho mais de sabor, colocando aromáticos aqui na água para cozinhar. Eu vou colocar tomilho, pimenta do reino em grão e uma folhinha de louro. Com isso, eu vou saborizar essa água que eu vou cozinhar a minha batata frita. A batata frita, se você pegar, cortar a batata, já fritar, ela vai ficar murcha, triste, molenga. Você teve todo um trabalho, toda uma sujeira à toa. Então, vamos seguir o passo a passo correto, que esse é o segredo daquela batata frita congelada que você compra para fazer na air fryer. Ela já chegou todas essas etapas aqui que eu vou te mostrar até chegar no ponto final, que é esse de fazer a última cocção para ficar crocante. Minha água saborizada, vou colocar vinagre, que eu tô usando vinagre de maçã, e vou colocar a batata cortada. Esses temperos e o vinagre vai trazer um sabor diferente para nossa batata frita. Ela é quase como um picles de batata. Então, se é um picles de batata, eu preciso colocar essa acidez de alguma forma na minha preparação. Agora a gente vai deixar a batata pré-cozinhar. O importante aqui, hein, criatura, não é para batata cozinhar 100%, ela vai continuar crua, ela só vai dar uma pré-cozida, ela vai ficar um pouco mais mole, mas ainda não 100% cozida, porque se a gente cozinhar ela demais, ela vai ficar mole, vai quebrar e aí não vamos ter aquela batata frita linda, belíssima. Deixa cozinhar, depois a gente vai escorrer. Tirei uma batata para fazer o teste, tá? Ela tá mais flexível, porque ela tá crua por dentro. Então esse é o ponto que a gente quer, criatura. Um quase cozido. Se você comer, crua. E muito importante, a gente vai fazer uma fritura. Fritura não combina com água. Então a gente vai secar essa batata. Escorre bem. Pegar um paninho limpo, que a gente usa só para a cozinha, não é um paninho que você usa para limpar a bancada e secar a louça e tudo mais. E a gente vai jogar aqui só para secar essa batata. Para não correr o risco, e nessa hora você pode até tirar os galinhos, não correr o risco de entrar alguma coisa com umidade no óleo quente, não vai dar certo. Então, seca a sua batatinha. Bonita. Tá bem seca? Pode até deixar aberta assim, ó. Se você já for fazer agora imediatamente, que esse vapor saindo também é bom. Porque a gente quer desidratar essa batata. A gente vai cozinhar e desidratar ao mesmo tempo, por isso que ela fica crocante. Então, quanto mais vapor sair, melhor. Enquanto ela dá essa secada boa, a gente vai esquentar o óleo para fritar. Você pode tirar esses grãozinhos, não tem problema. Quando a gente fala em fritura, tem duas formas de fazer: fritura rasa e por imersão. Quando é por imersão, é que o que a gente está fazendo, a batata, a carne, o que for, vai ficar completamente submerso no óleo. A gordura hidrogenada, ela pode até te dar um resultado melhor quando a gente pensa em grande produção. Mas para a saúde, não é tão legal você ficar comendo coisas elaboradas com gordura hidrogenada. Então, um bom óleo de soja já é suficiente para a gente conseguir fazer
perfeitamente essa técnica. Quando o óleo vai esquentar, a batata frita, a gente faz 2 frituras. Então eu vou começar com o óleo um pouco mais baixo. A temperatura desse óleo mais baixo, a ideia é a gente terminar de cozinhar a batata, porque lembra que a gente cozinhou, mas ela ainda tá crua? Eu vou terminar de cozinhar essa batata e formar uma leve casquinha, mas ela ainda vai ficar mais esbranquiçada. A segunda fritura é na hora de servir. Então eu consigo deixar ela pré-pronta, faço uma fritura bem rápida num óleo bem mais quente, para ela ficar dourada, e aí já tá pronta pra gente comer. É assim que a gente trabalha no restaurante. No restaurante a gente não pega a batata crua e frita para servir para o cliente, a gente já tem toda essa organização e esse pré-preparo inicial, que você também pode fazer na sua casa. Você consegue armazenar a batata por até 3 dias, ela pré-frita. Você só frita rapidinho na hora, papum, tá pronto. Você também pode fazer isso, de fazer até essa primeira fritura, guarda, e aí quando você quiser você coloca na air fryer. A temperatura que a gente vai fritar agora é uma temperatura mais baixa. Esse mais baixo é em torno de uns 150 graus. A gente vai fazer essa pré-cocção, essa pré-fritura. Como eu sei se antes de fritar? Usa o termômetro, criatura? Ué, se você nunca fez, usa o termômetro. Se você já fez, eu vou te mostrar agora pra você ver visualmente. Quando a gente começa a fritar alguma coisa, o óleo sobe, começa a dar essa espumada, entre aspas. Então não coloca toda a batata de uma vez para fritar, vai aos poucos, a gente precisa ter cuidado. 150 graus, meu bem, encostou na pele, já era, queimadura feia. Ó, coloca a minha batata, ela começa a dar soltar essas bolinhas dela aí, ó, imediatamente. Sinal que o óleo já tá numa temperatura legal pra gente trabalhar. Então, vai colocando. Por medo de chegar perto do óleo com a mão, tá vendo que eu tô chegando perto e soltando a minha batata? Se você jogar daqui de cima, vai espirrar pra tudo quanto é lado. Então toma cuidado, coloca com cuidado, aos poucos. Ai, tenho medo. Então pega uma escumadeira, alguma coisa, e aí você chega e coloca aqui sem problema nenhum. Eu não posso encher essa minha frigideira, a minha sautoir, não posso encher essa sautoir de batata, por 2 motivos. Primeiro, tá vendo como o óleo levantou o nível e ele tá dando essa borbulhada aqui por cima? Se eu encher demais, vai transbordar. E se eu tenho, tudo bem, eu tô com uma panela grande, não vai transbordar, tá sucesso. Mas se eu coloco muita batata de uma vez só, o óleo vai esfriar e aí vai encharcar. Aquela fritura encharcada, pesada, é porque a gente está trabalhando com óleo muito frio. Então a gente tem que ir medindo a quantidade. O meu óleo não pode esfriar, então eu tenho que ver constantemente aqui, ó, borbulhando esse barulhinho. Mas eu também não posso deixar subir demais a temperatura. Como que a gente controla isso? Baixa o fogo do fogão. Não tem problema não. Vai ficar de 3 a 5 minutos essa batata fritando aqui no óleo, tá? É uma cocção mais demorada, lembra? Porque ela tá crua ainda. Por isso que a finalização vai ser bem rapidinha, porque ela já vai estar cozida, a gente só vai fazer a casquinha dourada depois na segunda fritura. Vou tirar daqui, colocar no outro bolzinho, seco, tá? Com papel absorvente. Esse momento é o momento que você já vai pensado, tipo, com o que eu vou temperar minha batata? Batata frita não precisa ser só sal. Você pode fazer combinações de especiarias, ervas aromáticas, com o seu salzinho normal para temperar. Você pode colocar Hazaranu, que eu adoro Hazaranu. Sabe o que eu mais gosto? Cajun. Ah, é qualquer... Tempero, né? Tempero, curry. Você pode fazer uma mistura de temperinhos, uma páprica. Você mistura páprica com sal, depois a gente vai temperar a nossa batata. Você pode fazer a mistura de tempero que você mais gostar. Outro ponto importante, controlar a temperatura do óleo. Os óleos têm pontos de fumaça diferentes. O que é esse ponto de fumaça? É quando ele começa a queimar. Então, dependendo do tipo de óleo que você está usando, o ponto de fumaça é mais alto ou mais baixo. Quando a gente faz uma fritura, a gente precisa de uma temperatura mais alta, até 180, 190 graus. Então, se a gente for trabalhar com azeite, por exemplo, que tem um ponto de fumaça muito baixo, não vai dar certo. Primeiro, você vai estar gastando dinheiro à toa, né? Porque azeite é mais caro do que um óleo de soja. E
Segundo, ele vai começar a queimar e ele vai começar a desnaturar e virar uma gordura não tão bacana para ser consumido. Ó, nossa batata, ela já cozinhou, ela fritou, mas ela ainda não mudou de cor, ela tá amarelinha clara. Escorre e vai aqui. O pior óleo pra gente fazer fritura é o azeite de oliva extra virgem. Primeiro, ele é bem mais caro e não vai agregar nada na tua receita. E segundo, o ponto de fumaça dele é o mais baixo de todos. Quando a gente fala em fritura, a gente chega a passar de 200 graus a temperatura. E o azeite extra virgem, ele é até 190, assim, 190 já queimou. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. O óleo de soja é um dos mais comuns aqui no Brasil, mais acessível financeiramente e é bacana pra gente fazer uma fritura. Mas os que tem ponto de fumaça mais alto, o óleo de girassol e o óleo de milho, que eles têm um ponto de fumaça mais alto, então eles demoram mais para queimar. Vê qual que você tem mais acesso aí para você comprar, um de milho, girassol, mas o de soja funciona também, tá? Pode ficar tranquilo. Nessa hora você vai ter que colocar menos batata do que você colocou no início por vez na panela, para não esfriar e porque vai subir muito mais. Então, bora lá. Vamos fazer direitinho, né? Pegando com o utensílio. Vê que a resposta que a gente tem é muito mais rápida. A outra eu coloquei, deu um segundinho, começou a vinha se borbulhar. Agora com óleo mais quente, a batata também já está mais seca, com menos água, a resposta é muito mais rápida. Então, também o tempo aqui é muito mais rápido. Automaticamente você vai perceber que ela vai começar a formar a casquinha crocante por fora. E é isso que a gente quer, uma casquinha crocante por fora e dentro molinho, cremoso. Delicinha. Ó, rapidamente ela já vai mudando de cor. E você vai sentir que ela tá ficando mais durinha por fora. Tá formando uma casquinha. A gente vai deixar ela dourar mais. Na primeira fritura ela vai ficar em torno de 5 a 7 minutos. Nessa ela vai ficar no máximo 3 minutos. Claro que isso vai variar de acordo com a espessura que você cortou sua batata. Então, criatura, não corta um tolete gigante, que aí também não vai ficar tão legal aqui. Você vai ter, ela vai quebrar, ela não, vai ser mais difícil na hora de fazer essa segunda fritura. Corta palito. Um mindinho. Ou se sua mão é muito fininha, um dedo indicador. Bem douradinho. Vou colocar aqui no meu bowl. Percebe que nesse bowl eu não tô colocando papel absorvente. Primeiro que a quantidade de óleo é bem menor que vai sair da batata. Aqui. Ó o barulhinho. Não, que ela tá o quê? Crocante. E a gente precisa temperar essa batata, ela ainda um pouco quente. E esse pouquinho de óleo que fica nela aqui é o que vai fazer o sal grudar. Então a gente não coloca ela no papel absorvente de novo, porque não vai precisar. Terminar de fritar aqui as batatas pra gente já temperar e, claro, comer. Eu vou explicar a importância de cada uma dessas etapas e o que vai acontecendo com a batata ao longo desse processo. Isso é a explicação do porquê a batata fica crocante quando a gente faz dessa forma. A gente tem 5 pontos importantes. Primeiro, a escolha da batata. Eu escolhi a batata Asterix, que é uma batata naturalmente com mais amido e menos água. Ela é mais sequinha. Quanto mais água, mais difícil vai ser esse processo aí para ela chegar a ficar crocante no final, porque eu vou ter que extrair essa água. Quanto menos amido, menos estrutura, isso também vai deixar ela menos dourada e menos crocante. O segundo ponto é que a gente cortou a batata e deixou ela de molho na água. Deixar de molho na água não é só para a batata não escurecer. É para tirar aquele amido que vai soltando naturalmente conforme a gente corta. Quando a gente corta a batata e você olha na faca, fica um pó branco, isso é amido. Então a gente tira esse amido que vai facilitar aqui no processo depois da gente fazer a cocção e o amido ir se estruturando até chegar no que a gente precisa. O deixar de molho também faz a gente tirar aquele amido superficial, que é normal quando a gente está cortando a batata. Quando na faca a gente olha, tem tipo um pó branco, esse é um amido que está saindo da batata. Quando a gente lava, deixa ela de molho, faz ela ficar menos pegajosa, então ela não vai grudar uma na outra. Isso não é só para fazer batata frita. Qualquer receita que você precisa de uma batata mais soltinha na hora de cozinhar, que ela não grude uma na outra, faz essa etapa aí de lavar para tirar o amido superficial. Quando a gente faz essa primeira cocção, que é um processo de branqueamento, que não é uma cocção por completo, né? A gente não chegou a cozinhar a batata por completo.
a gente vai começar a estruturar o amido dentro da batata. O que isso significa? O amido ele vai deixar de ser pó, ele vira um processo de gelatinização, que é o amido começar a tomar a sua forma, a batata vai manter a sua forma, digamos assim. E ele também se organiza de uma forma que fica mais fácil da gente tirar a água depois dessa batata. Por isso que ela vai ficar mais crocante se a gente tem esse processo inicial. Nesse momento que a gente cozinhou a batata, né, escorreu, você pode fazer um processo de resfriar rapidamente. Então, você vai fazer com que esse amido que a gente está estruturando fique mais forte. Então, isso também vai trazer mais estrutura para a nossa batata. A gente não fez esse processo porque a gente está fazendo uma quantidade pequena, mas a indústria, esse processo é fundamental. Depois, a gente fez a nossa primeira fritura. Essa primeira fritura, ela tem como objetivo terminar a cocção da batata. Então, esse amido ele vai terminar de cozinhar e eu vou começar o processo de desidratação dela. Por isso que ela fica mais tempo aqui na fritura, porque eu tô cozinhando e desidratando ao mesmo tempo. A batata frita, ela é uma batata cozida desidratada, por isso que ela fica crocante por fora. Se eu não fizer esse processo de desidratação, ela não forma essa casca. Se você colocar essa batata na panela, ela vai chegar a dourar, ela pode até ficar crocante. Mas aí, a gente vai demorar muito mais tempo para fazer esse processo e pode correr o risco dela encharcar, porque a temperatura do óleo não vai estar ideal. Como a gente trabalha com temperaturas diferentes, é mais fácil a gente fazer em 2 etapas. Nessa última fritura, a gente fez a casquinha da batata, que é essa desidratação superficial e dourou ela. A gente conseguiu chegar nesse ponto bem crocante, bem dourado, por conta dos processos anteriores. É a mesma coisa de eu pegar um pão, que ele já tá pronto, já tá assado, só que ele tá branquinho, coloco no forno só para dourar, que é o que a gente fez aqui na última fritura, do que eu querer pegar um pão que ainda tá cru e querer dourar ele. Não vai ter estrutura, não vai estar cozido, não vai ficar bom. Por isso que seguindo essas etapas e entendendo o porquê de cada etapa, a sua batata frita vai sempre ficar crocante, sequinha e dourada. Para temperar, a gente tira do óleo, você vê que ela tá sequinha, não tá sobrando gordura aqui. A gente vai temperar. Aqui eu fiz um sal temperado com curry. Coloca um pouquinho de sal. E aí a gente mistura. Essa leve quantidade de óleo que eu tenho na batata quando eu tiro da fritura faz o sal grudar. E aí ela distribui mais uniformemente. Olha o barulhinho. Isso aqui, meu bem, é técnica. Ó. Ó, o bowl que eu tirei a batata direto da fritura. Sobrou nada de gordura e a quantidade de sal, o que é necessário vai grudar na batata, o excedente acaba soltando aqui no bowl e aí você tem a batata temperada e não salgada. De novo barulhinho. Olha que delícia. Aqui eu separei os 4 estágios que a gente tem aqui da nossa batata. Então eu tenho a batata crua, a batata depois da primeira cocção, você vê que é bem parecido, ela só tá o quê? Mais flexível do que essa batata aqui que tá rígida. Se eu virar, ela vai quebrar. A batata após a primeira cocção, que ela tá cozida, mas ela tá bem molinha, ó, porque eu ainda não finalizei o processo de hidratação e formei a casquinha. E aqui a última batata, bem sequinha. E aí, criatura, você imaginava que tinha tanta técnica por trás de uma batata frita? Quando você fizer, me marca lá no Marisato Gastronomia. E não se esquece, hein? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade, curte e compartilha esse vídeo. Eu sou a Marisato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Um beijo e até a próxima. Tchau!